Fala Vascaíno, fala Vascaína, um casaca no seu coração, uma terça-feira abençoada. Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para nos conceder essa honra, se inscreva, por favor. Aproveito o ensejo para poder pedir a cada um de vocês para se inscrever lá no canal alternativo. Hoje à noite a gente vai falar sobre o balanço patrimonial do Vasco. A gente vai destrinchar vários assuntos aí. Perfeito? Transparência como sempre. O link deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Meus amigos, neste vídeo falaremos aqui sobre a preparação da equipe profissional do Vasco da Gama para o jogo contra o Madureira. Vamos falar aí sobre o Vasco Pix, vamos falar aí sobre algumas situações inusitadas que apareceram no balanço do Vasco da Gama, coisas aí que vão deixar vocês de boca aberta, como por exemplo aí o Jorge Salgado cobrando 7,5% do Vasco da Gama referente a 2 empréstimos que ele cedeu ao clube. Vamos falar aí sobre a justiça e sobre a situação de reforços, novidades podendo pintar aí no Vasco da Gama. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à preparação do futebol, hoje segue aí os preparativos para a gente enfrentar a equipe do Madureira. Perfeito? Jogo que ocorrerá em São Januário no próximo sábado às 16 horas. O Vasco precisa de uma vitória simples aí para poder chegar às finais da Taça Rio. Essa Taça Rio que é visto aí pelo Marcelo Cabo e também pelo Alexandre Pássaro como um preparativo para a Copa do Brasil e também aí para o Campeonato Brasileiro da Série B. A gente fica aqui no aguardo que o Cabo possa sim fazer um bom trabalho nessas duas competições aí e recuperar principalmente o sistema defensivo do Vasco. Hoje a gente já deve ter um esboço aí de qual será a equipe titular a enfrentar a equipe do Madureira. Perfeito? Meus amigos, com relação ao Vasco Pix, torcida do Vasco aí arrecadou praticamente R$500 mil. A mesada que o torcedor do Vasco está dando aí para essa diretoria. E ontem foi dito que o dinheiro será destinado às categorias de base. Então eu quero ver documentos, né? Eu gostaria de ver um termo de responsabilidade assinado por essa diretoria que esse dinheiro vai ser usado mesmo para a base. Eles tinham que pegar um documento, assinar, registrar num cartório para a gente poder cobrar. Vamos ver se eles vão fazer isso. Bom, com relação à situação aí do balanço patrimonial do Vasco da Gama, apareceu nesse balanço patrimonial do Vasco da Gama 119 milhões de dívidas trabalhistas que o Vasco desconhece. Perfeito? Foi feita uma auditoria, para quem não sabe, e o Vasco da Gama aí se deparou com 119 milhões de dívida trabalhista. Quando eu falo que o Vasco tem que ser passado a limpo, é por conta disso. Terceirizaram o serviço, né? Um escritório aí, o Dr. Paulo Reis, que prestava serviço para o Vasco, também não soube explicar da onde que veio essa dívida, e quem paga a conta é o Almirante. Chamou muita atenção também nesse balanço aí patrimonial o fato do seu Jorge Salgado ter pego o empréstimo lá atrás, ou melhor, ele tem emprestado para o Vasco da Gama lá em 2013 dinheiro para o clube, assim como também emprestou para o Alexandre Campelo.
O seu Jorge Salgado está cobrando aí, certo? 7,5% do Vasco da Gama. Assim até eu empresto dinheiro para o clube. 7,5%. Tem gente que bota dinheiro ainda nessa gestão. Enfim. Bom, com relação à situação aí envolvendo a justiça, meus amigos, a qualquer momento a gente pode ter novidades. A gente vai fazer um plantão hoje, porque a gente, tanto na ação do Leven com o Monteiro, ou na ação dos Templários, vai ter novidades. Na ação do Leven e do Monteiro, a gente aguarda aí para poder saber quem vai ser o relator. Se caso for aí o Cueva, a situação melhora muito, muito. Cueva que já deu uma decisão aí favorável ao Leven. Com relação à situação dos Templários, né, nas mãos do Camilo Rulieri para poder julgar aí o agravo de instrumento e também o agravo de regimento interno. A gente vai aguardar. O Jorge Salgado pleiteia aí que verdadeiramente o Camilo Rulieri seja impedido, suspenso aí de continuar a ser o relator, a ponto de passar aí por Tostes, né, que é o preferido deles. A gente aguarda aí as decisões. Meus amigos, com relação à situação de reforços, uma notícia que veio lá do terceiro tempo do jornalista Milton Neves. Houve uma evolução muito grande com relação à situação do Dedé, né? O Dedé está se recuperando aí cada dia mais e o Dedé, segundo o Milton Neves, entrou de vez aí no radar do Vasco da Gama. Chamou muita atenção aí o fato aí da recuperação do Dedé ter sido muito rápida aí nos últimos dias. Então, segundo o jornalista, há aí a possibilidade do Dedé pintar sim no Vasco da Gama. Bom, segundo o portal Terra, né, e também o jornalista lá do Bola VIP, o Bruno Loreto, o nome do jornalista, ele afirmou que o André Balada, que jogou lá no Atlético Mineiro, que começou a carreira no Santos, né, poderia estar retornando ao Vasco da Gama. Esse jogador que está lá no futebol turco, o empréstimo dele, ou melhor, o contrato dele vai até 2022, mas ele poderia vir jogar aqui no Brasil novamente, né? Ele quer reserva lá no time dele, lá na Turquia. Então, não está feliz lá, quer retornar ao Brasil e, segundo o jornalista Bruno Loreto, ele pode pintar e recebeu propostas de alguns clubes brasileiros, inclusive o Vasco seria um desses clubes aqui. Faço questão de passar aqui as fontes para que vocês possam ir lá, correr atrás e efetivamente verificar a informação. Tá bom, meus amigos? Dizem aí o que vocês acham aí sobre essa situação aí do Pix, dos reforços, enfim, do empréstimo aí do Salgado, e estamos juntos. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!